Amém. Amém. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, 18 a 29. 2, 18 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, meus irmãos, vou aumentar um pouquinho aqui. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e, a princípio, estamos analisando as 7 cartas de Jesus Cristo às suas igrejas situadas na Ásia Menor. São os destinatários originais das Escrituras. Mas sabemos que, como livro profético, e como o próprio Jesus Cristo diz em cada carta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, então, elas não se referem e não se destinam somente para aquelas igrejas da Ásia, mas para a igreja cristã ao longo dos séculos, até que Jesus Cristo volte. Já analisamos a carta de as 3 cartas para as 3 igrejas, e agora analisamos a 4ª carta, e vamos encerrar o capítulo 2, e depois mais 3 cartas no capítulo 3, sobre a igreja de Tiatira. Lá no grego, a palavra é tiateira. Atualmente, esta cidade se chama Aksá. Foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mísia. Essa cidade tinha um centro de artesanato, conhecido pelo comércio da púrpura, de tecidos, das cerâmicas e, sobretudo, pelo processamento do bronze e do zinco. É muito interessante a gente perceber esse detalhe, é que cada cidade tem características próprias. E cada uma vai ter o seu próprio comércio, as suas características próprias, que diferem uma de outra.
E cada uma vai ter os seus próprios problemas. Algumas se parecem, outras não. Isso quer dizer que Jesus Cristo conhece as obras de todas as suas igrejas, nas coisas boas que nós fazemos e nas coisas más que praticamos. Então, observe que a cidade de Tiatira era uma cidade que era, digamos assim, um ponto de ligação, de passagem entre o norte e o sul. Era uma florescente cidade comercial da Ásia Menor. Digamos assim, era uma cidade rica e muito bem organizada. E, além da produção de tecidos, de púrpura, como se chama aqui, de cerâmicas, de pergaminhos, né? Eles produziam também bronze e zinco. Talvez por este motivo, Jesus Cristo se apresente à igreja de Tiatira como aquele que tem pés de bronze polido, que há vários tipos de bronze. Mas ele se apresenta como aquele que tem pés com bronze polido. Isso, para os habitantes de Tiatira, essa metáfora usada por Jesus Cristo era muito compreensiva pelos destinatários originais, porque eles estavam acostumados a trabalhar com bronze, né? Então, é muito interessante a gente estudar a configuração da igreja, de cada igreja local, de cada cidade onde ela se encontra, para a gente entender a mensagem que Jesus Cristo transmite àquela igreja. Então, meus amados, eu tenho uma irmã me ligando aqui. Então, irmãos, acho que o José não trouxe o celular, não, né? Em Atos 16, 14, quando Paulo chega à cidade de Filipos, ele vai encontrar uma mulher que era vendedora de púrpura e se convertera ao ouvir a pregação de Paulo. Ela convidou Paulo e a sua equipe missionária para realizar cultos na sua casa. Provavelmente a igreja de Filipos nasceu ali, na casa desta vendedora, uma representante de púrpura. E o texto bíblico nos diz, aí, Atos 16, 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, observe que ela é natural de Tiatira, mas ela está bem distante, vendendo, fazendo negócios, vendendo os seus produtos. Ela está em outra cidade, ela está na cidade de Filipos. E então, a gente percebe que a cidade de Tiatira era muito conhecida por ser um centro comercial desses produtos. Uma outra coisa muito interessante é que Tiatira era sede de vários grêmios de comércio importante, ou de comércios importantes. Não, vou ler novamente. Tiatira era sede de vários grêmios de comércio importantes, no plural, está se referindo a grêmios. Grêmios aqui são sindicatos. A gente pensa que sindicato é uma coisa moderna. Não, lá no mundo antigo, lá no passado, nos primórdios do primeiro século, essa cidade já era organizada através de sindicatos, de grêmios. Esses sindicatos eram chamados de guildas. A mensagem que Jesus Cristo transmite e a situação que a igreja vivia lá em Tiatira tinha muito a ver com esses grêmios, com as atividades comerciais
associadas às guildas, aos sindicatos. Vamos ver como é que isso acontecia. Né? Então, havia vários sindicatos de lã, de couro, de linho, de bronze, de tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura, etc. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Se você não se associasse a um desses grêmios, a um desses sindicatos, não ia ter lugar no comércio, não ia poder vender os seus produtos. A gente pode imaginar, 2000 anos depois, agora, na contemporaneidade, os sindicatos organizados, e que muitas vezes todas as fábricas têm que estar afiliadas a um sindicato, seja o sindicato patronal, ao sindicato laboral. E não há nem como você exercer a prática fabril sem estar relacionado a algum sindicato. Ora, isso já acontecia há 2000 anos atrás na cidade de Tiatira. Hoje a gente vê, após o governo do Bolsonaro, um enfraquecimento. Não começou com o governo anterior, um enfraquecimento da influência, do poder dos sindicatos, né, sobre as empresas e as indústrias. Mas o que é que acontecia lá? Por que é que a igreja de Tiatira vai receber algumas censuras que outras igrejas não receberam? Vamos mostrar por quê. Ora, cada grêmio tinha sua divindade titular. Observe como a cidade era tão bem organizada nesse sentido. A gente vê que os sindicatos hoje têm partido político. Né? Eles têm uma ideologia política fortíssima. Mas a ideologia política do passado era religiosa. Cada sindicato tinha a sua divindade. Nas reuniões que eles realizavam sempre, havia banquetes com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de pecado, de licenciosidade, de imoralidade. Então, meus irmãos, aí já começa por aqui a perceber a influência da cidade sobre a igreja. O que é que vai acontecer na igreja de Tiatira numa situação em que a cidade é tão bem organizada? Não dá para você ser empresário se você não se afiliar a um sindicato. E se você se afiliar ao sindicato, você vai ser obrigado a participar dos cultos idolátricos, a comer os alimentos sacrificados aos ídolos. Era essa a situação. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o que os cristãos deviam fazer nessas circunstâncias? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Nessa situação, Jezabel fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer a Satanás, é preciso conhecer as suas coisas mais profundas. Não se pode vencer o pecado sem o conhecer profundamente pela experiência. É uma forma de gnosticismo, como nós já explicamos na mensagem anterior. O gnosticismo dizia: o corpo é mau, o espírito que é bom. Você deve entregar o corpo ao pecado para levar ao apodrecimento da sociedade, para que o espírito triunfe. Ou seja, é como se dizer assim: vamos pecar para a gente se santificar. Era uma contradição. Mas era isso que os gnósticos pregavam no passado. Então, havia uma líder na igreja de Tiatira que estava ensinando essas coisas. Ela se dizia profetisa, ela usava mágicas e encantamentos e práticas místicas, ela fazia adivinhações, fazia curas, e lançava a mão de qualquer recurso para iludir, para enganar e ensinar falsa doutrina,
para levar os irmãos da igreja de Tiatira a aceitar essas imposições dos sindicatos. Então, agora, a gente vai entender a mensagem que Jesus Cristo transmite à igreja de Tiatira. Agora a gente começa a entender. Se vocês observarem, das 7 cartas, é a maior. É a maior que tem. Então, meus irmãos, essa é uma situação que tem muito a ver com grande parte da teologia do Novo Testamento. Havia um templo dedicado a Vênus na cidade de Tiatira, que era dedicado à Sibila de Samos. Havia várias Sibilas no mundo antigo. O Champlin chega a catalogar mais de 10 Sibilas espalhadas em várias cidades do mundo antigo. Quem são as Sibilas? As Sibilas, a gente pode relacionar com a Pitonisa de Endor. Vocês lembram dessa história? Da Pitonisa de Endor? A Pitonisa foi aquela adivinhadora, né, que Saul foi consultar após a morte de Samuel. A Bíblia chama de Pitonisa, uma adivinha, uma sibila. Né? Este nome, observe como um culto idolátrico pagão vai lançar as suas raízes no coração da igreja. Essa sacerdotisa tinha como principal função transmitir os oráculos de Apolo. A sua fama foi tal que o seu nome era também usado como denominação das sacerdotisas de Apolo, que se lhe seguiram em vários santuários dedicados àquele Deus. As pessoas iam fazer consultas, como muitas pessoas consultam o horóscopo hoje, como muitas pessoas consultam como é que chama mesmo? As cartomantes, as espíritas, né? Para saber o seu destino, o seu futuro, se vai dar certo o relacionamento, se a empresa vai dar certo, se o projeto vai surtir efeito. Era isso que as pessoas faziam no mundo antigo. Até hoje essa prática ainda é corrente, até em muitas igrejas. Porque a gente vê que em muitas igrejas há os adivinhos e as adivinhas que ficam profetizando e fazendo declarações disso e aquilo outro. São práticas antigas que parece que não saíram da igreja, meus irmãos, há 2000 anos atrás. Essa sacerdotisa, ou a Sibila, ficava numa situação assim, meio escura, e as pessoas chegavam até ela e praticamente só ouviam a sua voz para lhe fazer perguntas. E ela respondia sempre através de enigmas. Ela escrevia numa cartazinha, no papel, a resposta em forma de enigma, dizia ela, para que, se a pessoa não fosse pegar, o vento não levasse a sua resposta. Então, meus irmãos, quando a gente for analisar a situação dessa mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa, vamos ver que é a mesma prática da magia, do ocultismo, do esoterismo dentro da igreja cristã. Ora, justamente por causa disto, Jesus se apresenta como aquele que tem ele tem olhos como chama de fogo. Olha o versículo 18, Apocalipse 2:18. Como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. O que isso quer dizer? Que metáfora é esta nas Escrituras? Que metáfora é esta nas Escrituras? Então, este que tem
um olhar de fogo, como de fogo, é aquele que tem um olhar penetrante, que vê além das aparências, que vê as ações, mas vê também as intenções. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda a todos. Nada escapa ao seu conhecimento. É esse Jesus que se apresenta à igreja de Tiatira, aquele que tem olhos como de fogo. Nada escapa aos seus olhos, suas obras e as suas intenções. Ele desenterra todos os vícios ocultos da sua igreja, de nossas vidas e da vida da sua igreja. É isso que ele vai fazer em relação à igreja de Tiatira. E, de fato, isso nos faz lembrar do Salmo 139, os irmãos podem abrir aí, Salmo 139, 23 e 24. Salmo 139. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Deus é este que é onisciente, que sabe todas as coisas. Observe aí Romanos capítulo 2, verso 16. Romanos 2, 16. Paulo diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, é esse Jesus que sabe, que conhece, que vê para além dos olhos humanos, que vai julgar a sua igreja. Julgou a igreja de Tiatira e as demais do primeiro século, como também de todos os séculos, até que ele volte. Ele diz isto aqui na carta de Tiatira. Né? Conserve o que vocês têm feito, até que eu volte, até a sua parousia. É interessante como, mais uma vez, aqui no Apocalipse, Jesus Cristo fala sobre a sua volta. Meus irmãos, após a sua apresentação, Jesus Cristo apresenta-se. Jesus Cristo faz 4 elogios à igreja de Tiatira. O elogio está apenas em um verso. Está em apenas um verso. E quem tem a versão atualizada, dá para perceber a tradução das palavras gregas que Jesus Cristo usou, como aquela igreja, meus irmãos, tinha algumas coisas boas. É a igreja que, segundo Jesus Cristo, possui aquelas 3 virtudes teologais. O que são as 3 virtudes teologais? São aquelas que constam em 1 Coríntios 13, 13. Abram aí. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. O apóstolo Paulo, ao concluir aquele hino do amor, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, Jesus Cristo elogia a igreja de Tiatira, dizendo que é uma igreja, quer ver? Vamos lá. Ele diz assim: conheço as tuas obras, verso 19, Apocalipse 2, 19. O teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ora, se você tem uma versão atualizada, ela traduziu assim: é uma igreja que tem o verdadeiro amor, coisa que a igreja de Éfeso tinha perdido, perdeu o primeiro amor. A palavra grega é ágape, agapen, está escrito lá. É uma igreja de fé, pistim, está escrito lá o piste, e esperança, o pulmonem, ou o pulmoné.
Champlin traduz assim: acrescida demais uma virtude, a diaconia, o serviço. Então, a gente pode perceber que a igreja de Éfeso, ela começou muito bem e decaiu. Mas a igreja de Tiatira, não. Ela começou pequena e teve um progresso espiritual enorme. Jesus Cristo diz que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Foi uma igreja que cresceu, uma igreja que teve progresso. Há igrejas assim. Há igrejas que crescem com o tempo, crescem espiritualmente, crescem pelas obras que ela realiza neste mundo. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a igreja de Tiatira está trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira. Mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus Cristo. Ação sem zelo doutrinário, que é o caso da igreja de Tiatira, e zelo doutrinário sem ação, que é a igreja de Éfeso, não agradam a Deus. E, de fato, a gente pode cair nesses dois extremos. Trabalhar muito sem amor, ou ter muito amor e não trabalhar. Então, a igreja de Tiatira é uma igreja que tem amor e é uma igreja que trabalha muito. E as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. A gente pode observar isso, irmãos. A gente pode observar isso. Então, o que Jesus Cristo está querendo dizer com isto é que a gente não deve nunca desanimar, não deve nunca desistir, a gente não deve deixar de estar trabalhando, deixar de estar cuidando dos irmãos, de pregar a palavra de Deus, de fazer os nossos cultos de oração, de investir em evangelismo, de socorrer os necessitados, de construir nossos templos e nossas instituições. Temos que trabalhar para Deus, para a obra do Senhor, para o crescimento, investir em nossas instituições como na obra missionária. Ora, uma das críticas contra a igreja de Tiatira é que ela era uma igreja tolerante com o pecado. O problema da igreja de Tiatira era o de tolerar falsas doutrinas. Há muitas igrejas, inclusive seminários, com essa mesma filosofia de tolerância ao erro dentro de suas instituições. Pastores liberais, pastores ecumênicos, pastores heréticos, pastores usando de mentira para fazer curas mentirosas dentro de suas igrejas, através do rádio, através da televisão, enganando as pessoas. E isso tem demais. Havia uma mulher no seio da igreja que, à semelhança de Jezabel, a filha pagã do rei de Tiro, que induziu Acabe à idolatria, ensinava uma doutrina que se apresentava como se fosse divina, através de rituais misteriosos, mas que, na realidade, desviava os cristãos para a idolatria. Ela dizia possuir um conhecimento mais profundo das coisas de Satanás. Isso parece ser muito atual, irmãos. Há pastores e as chamadas pastoras que falam mais do diabo, há mais exorcismo dentro das suas igrejas do que adoração ao Senhor. Não é que essa pessoa se chamasse Jezabel lá na igreja de Tiatira. Isso aqui é típico da apocalíptica judaica. O judeu que fosse escrever um livro de acordo com o gênero literário da apocalíptica, chamado apocalíptica, ele fazia o seguinte: ele escolhia um personagem muito conhecido do passado e usava o nome desse personagem aplicado à sua situação no presente ou relacionado ao futuro. A gente viu, por exemplo, que em relação às igrejas anteriores, Jesus Cristo falou de Balaão, falou dos nicolaítas. Então, Balaão é um personagem histórico lá do passado. Todo mundo conhecia a história de Balaão. Então, ele vai retomar essa história e aplicar à vida da igreja. A mesma coisa diz respeito aqui a esta sacerdotisa, ou essa líder, ou seja lá quem fosse, dentro da igreja de Tiatira,
que estava provocando uma dissensão, uma divisão dentro da igreja. Estava levando a igreja ao erro, a práticas abomináveis dentro da própria igreja. O texto bíblico chega a dizer que essa mulher fazia sexo dentro da igreja com os irmãos. Ela imitava as prostitutas cultuais dos templos pagãos da sua época. O texto bíblico aqui diz isso, irmãos, olha, diz assim: algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas, Jezabel, mulher que se diz profetiza, que se autoproclamou profetiza. A gente está vendo isso hoje. Mulheres que se autodenominam pastoras ou apóstolas, pastores que se autodenominam de apóstolos e não são, para que forniquem. A palavra grega lá é porneia. Porneia era um termo genérico para qualquer pecado na área sexual. Qualquer pecado. Imagina, ele estava ensinando isso na igreja. E comam dos sacrifícios da idolatria. Era o pecado que ela estava cometendo lá, levando a igreja a fazer isso. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua porneia, da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Olha aí. Está se referindo a crentes dentro da igreja de Tiatira. A denúncia que Cristo faz acerca desta igreja é muito grave, muito grave. Então, voltando aqui. Essa história de Jezabel está lá em... Quer ver? Leio aí, irmãos. 1 Reis 21, 25. 1 Reis 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, ele se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel sua mulher necessitada. Observe aí. Vou reler aqui. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Foi um dos piores reis de Israel, foi Acabe. E por má influência da esposa. O que foi que ela fez, meus irmãos? Vocês conhecem a história? Ela trouxe todos os cultos pagãos da sua cidade. Ela construiu um altar para Et-Baal. Ela se transformou em sacerdotisa. De sacerdotisa no templo que ela construiu. Ela tentou matar todos os sacerdotes que serviam ao Senhor, a Jeová. Alguns não foram mortos porque fugiram, se esconderam. Era uma mulher ímpia, terrível. E Elias profetizou que ela seria morta, que ela nem seria enterrada, seria comida pelos cães, e que todos os seus filhos seriam mortos, como de fato foram. Todos eles, 70, foram mortos num só dia. E Jeú fez com que os seus servos a jogassem de cima do palácio, e ela se arrebentou lá no chão. Aí ele disse, para que aquela infeliz não fique com os restos mortais aí na calçada, vão lá enterrá-la. Quando chegou lá, só achou a caveira, uma parte do corpo dela. Os cachorros tinham comido. Teve uma morte terrível. Ou seja, Jesus Cristo vai dizer que na igreja de Tiatira havia 3 tipos de crentes. Os que eram fiéis, ele diz aqui, verso 24, mas eu vos digo a vós, voltando para o Apocalipse,
e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, eles detinham conhecimento esotérico, é o gnosticismo, irmão. É incrível. Está muito claro aqui, muito clara a denúncia contra o gnosticismo. Muito bem. O 24, né? Eu estava falando 3 tipos de crentes naquela igreja. Os que eram fiéis, os que toleravam o pecado, o verso 20, e os que estavam vivendo no pecado, juntamente com Jezabel, lá nos versículos 20 a 22. Ou seja, era uma igreja em que o joio e o trigo estavam misturados. Só Jesus Cristo, com este olhar penetrante, poderia discernir, distinguir uma coisa da outra. Então, meus irmãos, Jezabel induzia os crentes à prática da imoralidade sexual dentro da igreja. Ela defendia uma doutrina mais liberal, de tolerância, de boa convivência com os sindicatos. Ela dizia que os crentes, os comerciantes, poderiam participar dos sindicatos, de participar das suas festividades, de comer dos alimentos sacrificados aos ídolos. Agora, uma coisa interessante, que Jesus Cristo condena a igreja de Tiatira justamente por comer comidas sacrificadas aos ídolos. João também defende essa ideia. João está lá afinado com as determinações do Concílio de Jerusalém, que se encontra em Atos, capítulo 15, quando a igreja reunida em concílio decidiu que os cristãos não deveriam comer de coisas sacrificadas aos ídolos, nem comer do sangue. Mas, nesse sentido, há uma diferença entre a postura de João, que é mais judeu, do que de Paulo. Se você pegar 1 Coríntios de 8 a 10, ou só o capítulo 10 de Coríntios, Paulo vai defender uma posição mais liberal em relação à comida oferecida a ídolos. Então, Paulo chega a dizer lá, olha, compre do que tiver lá no açougue, sem perguntar nada. Né? Se você entrar na casa de uma pessoa, coma do que se colocar na mesa. Então, Paulo tem uma posição assim, mais liberal em relação a essa posição de João. Naturalmente que a gente deve entender essa divergência entre os dois por conta da situação em que se encontrava a igreja de Tiatira, uma igreja mergulhada em um mundo totalmente pagão. Então, isso era problema para eles. Isso trazia consequências para a igreja. A gente já discutiu essas coisas em outras oportunidades. Mas vamos adiante. Estamos encerrando. A gente vê, então, irmãos, a igreja de Tiatira como uma igreja tolerante ao pecado. Uma igreja que tolera falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, ensinando doutrinas errôneas. E Jesus Cristo, então, como aquele que se apresenta como tendo olhos de fogo, justamente por exercer o juízo, ele diz aqui, olha, ele diz assim, versículo 23, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. É isso que significa aquela expressão, olhos como de chama de fogo. Aquele que penetra lá no profundo, que sabe da verdade, que sabe das coisas, e que vai julgar, e que vai punir,
que vai cobrar de cada um dos seus servos diante do seu tribunal. Então, esse ensino da igreja, a igreja de Tiatira, tem muito a ver com a igreja atual, com o momento em que nós estamos vivendo, em que há muita tolerância aos falsos pastores, a líderes licenciosos dentro da igreja. Então, meus irmãos, só para concluir, Jesus Cristo julga a igreja. Jezabel é símbolo do paganismo, do adultério físico e espiritual, que penetra no seio das igrejas cristãs. Jesus Cristo disse: tenho, porém, contra ti. Olha o julgamento dele. Você tolera uma mulher que ensina coisas erradas dentro da igreja. E, de fato, Jesus julga. Então, ele conclui assim: conservai o que tendes até que eu venha. Verso 25. Conserve. Diz assim: sede firmes e abundantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Então, meus irmãos, aqueles que vencessem, Jesus Cristo daria autoridade sobre as nações para governar com ele, e lhe daria a estrela da manhã. A palavra, essa expressão, estrela da manhã, tem muitos sentidos. Mas, provavelmente, aqui está se referindo a um símbolo de vida e eternidade. É um símbolo da vida e da eternidade. Em Apocalipse 22, 16, Jesus Cristo é chamado de estrela da manhã, brilhante estrela da manhã. Então, isso é um símbolo do próprio Cristo, como aquele que fulgura no mundo, que é a luz do mundo. E assim serão aqueles que vencerem. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão assistindo aqui através do YouTube, que Deus abençoe. Amanhã estaremos realizando um culto na nossa terceira igreja batista fundamentalista do Parque P. Se puderem ir, são nossos convidados.